É, galera, que vitória grandiosa do Corinthians, vitória que confirmou a classificação para a próxima fase do Paulista. O Corinthians vai encarar agora a Portuguesa. E galera, bora ver esse vídeo tudo sobre esse jogo e também as informações do mercado da bola. Corinthians querendo a contratação de Cebolinha, Lucas Veríssimo, e também vamos falar aí, ver sobre o Yuri Alberto, lesão muito triste confirmada. Bora ver aqui nesse vídeo quantas semanas ele vai ficar fora, galera. Já falo pra vocês, é um bocadinho de tempo, hein? Bora ver tudo nesse vídeo, sem mais enrolações. Bora ver as últimas informações do nosso timão, galera. Pois é, o Corinthians garantiu a classificação, venceu o São Bernardo por 1-0. A gente vai ver o único gol do jogo, foi 1-0 com o gol do André, que tá na tela aí. O Corinthians também com um mistão, assim, tentou poupar muita gente, né? Sobretudo no primeiro tempo. E o Corinthians tem um porém, né? Ele joga no meio da semana, né? Ele vai ter rodada atrasada do Brasileiro, que tem que recuperar contra o Atlético Paranaense, fora de casa, na Arena da Baixada, um jogo difícil. Então o Dorival rodou. E gol desse menino aí, que é uma grata surpresa do Corinthians, né? Um volante moderno, com capacidade de marcação e chegada ao ataque. 19 anos, é uma baita revelação do Corinthians. Agora, como eu já falei, ficou um prejuízo grande para o Corinthians. O Yuri Alberto, que foi poupado no primeiro tempo, ele entrou só no segundo tempo e acaba sentindo uma lesão muscular que aparentemente, a gente vai saber daqui a pouquinho o resultado dos exames dele, vai deixar ele de fora aí de algumas partidas. A gente não sabe, tu falou, vai ser feito o exame ainda, mas pelo tipo de lesão, pelo jeito que ele saiu do estádio aí, amparado, parece ser uma lesão grave, né? E a gente teve já um exemplo do Evangelista, que teve uma lesão no músculo posterior, teve que passar por cirurgia. Tomara que o Yuri não precise disso, mas é uma perda, eu diria, pro Corinthians insubstituível, porque o Corinthians não tem essa posição, não tem um jogador que consiga substituir o Yuri à altura. A boa notícia é que o Yuri Alberto é meio Highlander, né? Ele sempre volta antes da previsão. Foi assim com a cirurgia de hernia inguinal, lesões musculares que ele tem. Ele teve um problema na costela também. Ele voltou sempre antes. Então, acho que essa é a boa notícia que fica aí pro Dorival Júnior. Mas a gente vai lá dar uma passadinha no CT do Corinthians, né? Joaquim Grava, porque o Matheus Ribeiro, que não para, trabalhando sem parar nesse carnaval. Que nem nós. Tá que nem a gente, né? Aguentou uma noite de sambódromo, né? Em cima do Carlo Ancelotti. Agora traz informações pra gente. Boa tarde pra você, meu amigo. Então, o Yuri já fez os exames, a gente já tem os resultados? É isso, Joana. Um abraço pra você, pro Praz, pra todo mundo ligado no Globo Esporte. Yuri Alberto fez exames às 11 horas da manhã aqui no CT e agora aguarda os resultados para entender qual a gravidade dessa eventual lesão que ele teve ontem contra o São Bernardo, né? Como vocês bem trouxeram, ele entra ali já no segundo tempo e ao final do jogo leva a mão à posterior da coxa esquerda, chora bastante, deixa o gramado, né, sendo carregado ali pelos companheiros e deixa o estádio 1º de maio, inclusive, sendo carregado ali por outros membros também do Corinthians. No final do jogo, o Dorival, ele pareceu já um pouco pessimista quanto a esse retorno do Yuri a pelo menos curto prazo, né? Ele volta a reforçar da importância, né, de ter esses reforços aí para eventuais desfalques que o Corinthians tem ao longo da temporada, com lesões, e diz também, né, com relação ao jogo do meio de semana contra o Atlético Paranaense e quanto ao confronto contra a Portuguesa no final de semana, que o Yuri realmente é dúvida e não deve ir a campo pelo tom que o Dorival trouxe. Fato é que a gente aguarda para saber aqui, né, os resultados do exame que ele fez agora de manhã, né, com relação ao exame de imagem dessa eventual lesão, mas o corintiano se apega aí a esse estilo Wolverine de Yuri Alberto, de se recuperar das lesões. Foi assim com a lesão que ele teve na lombar, com também a hérnia recentemente que ele teve. Então é um Corinthians que deve soltar pra gente em breve um anúncio oficial com relação a essa eventual lesão do atacante Yuri Alberto. Joana, volto com vocês. Obrigada, Matheus. A gente vai ficar acompanhando, então, né, até o Corinthians se manifestar em relação ao resultado dos exames do Yuri Alberto. Rapidinho, Praz, vamos olhar os confrontos aqui. A gente já falou que o mais difícil, então, mais equilibrado, até pelo que eles têm apresentado no Campeonato Brasileiro, vai ser Bragantino e São Paulo. Joana, futebol sempre é difícil fazer previsão, né? Mas a gente está aqui para isso, está para comentar e para opinar. Acho que unânime, o Palmeiras é o mais acessível, Corinthians o segundo, né? E esses dois confrontos aqui do lado de esquerdo do Santos e Novo Horizontino, São Paulo e Red Bull, são sem dúvida nenhuma os mais complicados. Pelo equilíbrio, dois times de primeira divisão, e Santos e Novo Horizontino lá é sempre muito difícil de jogar, e o Novo Horizontino foi a melhor campanha, né? Exatamente, o Novo Horizontino que vai decidir em casa, assim como a Portuguesa, que faz um excelente campeonato paulista, né? Então a gente vai ficar aqui acompanhando os grandes de São Paulo. Que bom, né, que os 4 estão classificados e a gente tem chance de ser semifinais dos 4 grandes também. Vamos ver aí o gol do André Luiz, que deu a vitória e garantiu o Corinthians também na próxima fase do Paulistão. A gente
previu aqui que esse jogo deve ser no domingo, porque o Corinthians visita o Atlético em Curitiba já na quinta-feira. Esse jogo é 7h30, né? Você tem aquela regra, mas enfim, vai ficar para domingo à noite, provavelmente, o confronto. E aí, diante do que falou ali o Dorival, Vessa, como é que você imagina a montagem para os próximos dias? Lembrando que esse jogo foi adiado porque o Corinthians teve a Supercopa do Brasil com o Flamengo. Vamos lá, o Corinthians fez um jogo ok, o São Bernardo, linha de 5 ali, como é difícil jogar em São Bernardo o tempo inteiro, aqueles 3 zagueiros sempre altos, 2 laterais que não sobem, e fica aquela linha de 5 difícil de você entrar, todo mundo que cai lá sofre bastante nesse sentido. O Corinthians segurou alguns jogadores, o Gustavo nem foi, o Memphis também não foi, o Mateuzinho banco, Ranieri banco, Bidon banco, enfim, vários jogadores começaram no banco, então o Corinthians não priorizou absurdamente não essa última rodada. No meio de semana e no final de semana, eu acho que vai acontecer um misto dos dois lados. Eu acho que não vai titular nem de um lado, nem na quinta, nem no domingo. Vai ser metade e metade, assim, vamos dizer. E aí, só que o critério dos dois não é só físico. É o critério o Garro não vai jogar no sintético, eu vou deixar ele pro final de semana, ponto. Vai ter uns cuidados assim, nesse sentido. Não acho que vai ter nem titulares na quinta, nem titulares no domingo. Vai ser, de verdade, uma espécie de mistão. Essa é a minha impressão. Quer dizer, tipo, por exemplo, o Garro joga um... Isso, e o Bidon joga outro. O Memphis vai, o Mateus... Que ele também tem queixas aí com o sintético. É uma boa questão. Tipo, o Mateuzinho joga um jogo e o Bidu joga no outro. Me parece que vai ser uma questão mais ou menos nessa linha, por conta dessa situação do calendário essa semana, que o Corinthians teve aquela vez pegando o Capivariano, mesmo jogando, mas era o Capivariano e colocou um time reserva. Dessa vez é o único que vai ter esse tipo de compromisso agora. A nota ruim do jogo, claro, é a lesão do Yuri. É uma lesão que não saiu ainda o diagnóstico, mas as perspectivas são bem ruins. A última vez que eu vi um jogador sair do Corinthians com lesão muscular assim, que teve que ser carregado, foi o Jorge Henrique em 2010, era o ano de centenário do Corinthians. Ele foi correr na lateral do campo e tinha um microfone. E ao tentar passar pelo microfone, ele trava a perna na caixa de brita que tinha no Pacaembu ali. E ao travar a perna, deu deslocamento do músculo. Rompeu o músculo, mas descolou o músculo. E aquilo é grau 3, é uma lesão gravíssima de grau 3, e aí ele sai carregado do Pacaembu pelos seguranças, ele não conseguia andar. E o Yuri ontem sai carregado também, sem conseguir andar. Então, se não for uma lesão grau 3, assim, muito grave, de verdade, eu vou ficar bem surpreso, porque a maneira que ele saiu ontem foi bem complicada. Recentemente, o Alex Santana teve uma no Corinthians, foi grau 3C, quase 4 meses para voltar. Então, repito, não tem diagnóstico do Yuri, não sabemos ainda, eu só fiz um comparativo, porque eu não me lembro, a última vez que eu vi algum jogador saindo com seguranças tendo que levar ele para o carro foi... Curioso, né? Porque ele já saiu carregado umas 5 vezes. Por lesões diferentes. Com costela, com outras coisas. Costas, tal. E depois, no final das contas... Ele se recuperou 10 dias depois tá jogando, fumando charuto. Ele é meio imprevisível. Não, mas é coisa do Yuri Alberto. Então, é o corpo dele, não é de outro. Sim, outros não é a mesma coisa. Ele sim, mesmo, é isso. Porque ele já saiu carregado algumas vezes. Né? Descendo escada, com a galera. Vamos aguardar o diagnóstico do clube, mas realmente me parece que não é algo tão simples assim. Para poucos dias já está em campo, né? Eu acho que isso daí simplesmente não vai acontecer. Bom, eu quero esticar esse assunto, porque eu sei que a semana toda isso vai ser falado, e eu quero falar um pouquinho da opção. Um dia desses aqui, no Bola Rolando, no fim do dia, o Cacá Fernando fez um comentário. Grande Cacá, um beijo. Grande, meu amigo. Falou muito sobre o Neymar não ir a Curitiba. Certo. Tá? E é preciso dizer que o sintético da Arena da Baixada está um horror, está ruim. Então, acima de tudo, isso tem que ser dito. É uma questão deste momento, né? Tá ruim. Não esteve ruim durante 8 anos, há 1 ano e meio, pelo menos, está muito ruim. Então, isso tem que ser dito, é uma crítica muito justa. Agora, o que o Cacá falou assim? É muito jogador que escolhe onde jogar. É muito jogador que, no sintético do Palmeiras, que hoje não está ruim, no Engenhão, que não está ruim, no da Arena do Galo, da Chapecoense, que não está ruim, jogadores não vão.
E se você pegar estudos, nenhum indica, a lesão de ontem foi num gramado natural, tudo bem que tem uma circunstância em cima disso, mas nenhum indica que o sintético tenha de fato mais lesões do que o natural. Aliás, o Globoesporte.com tem uma reportagem de uns 2 anos atrás que traz dados que o sintético tem menos lesão de torção do que o natural, só que a diferença é tão pequena que é um empate técnico. Tá? Então, de novo, a gente vai ter essa pauta. O Garro não vai a Curitiba, ok, que o gramado não está bom. Poderia ser não vai a Salvador, porque o gramado não está bom. Mas eu vejo e concordo com o Kaká nisso, a discussão se esvaziou, porque quando abriu-se o sinal da televisão, todo mundo falou, pô, o Neymar aí não iria jogar mesmo, está muito ruim. Pontualmente o gramado está muito ruim. Mas, de maneira geral, os jogadores começaram a escolher onde jogar. Calma. E eu me lembro dos aflitos com o gramado completamente detonado, o jogador ia. Fonte Nova não está bem, Barradão não está bem. São 2 coisas. Escolher onde jogar vai um pouco além. E acho que às vezes acontece. A questão com o Memphis era muito falada nesse aspecto. Ah, não, ali viajar para não sei aonde, não sei o que lá. Isso é uma situação. Ou não jogar 2 jogos por semana. Isso não estou dizendo o cara vai curtir o carnaval em vez de jogar. Aliás, o Neymar estava jogando e o Ancelotti estava fazendo propaganda de cerveja no camarote, né? Então tem essas... Até isso essas falsas... Não é verdade? O Brasil é demais. Não é verdade? Não é verdade? A foto é verdadeira ou não? Não sei. Eu também não sei. Nem vi a Não, falta eu nem sei, mas não é verdade? Quem estava trabalhando... E o Ancelotti poderia estar observando o Neymar. Tem cada meme do Ancelotti. Poderia estar observando o Neymar na Vila Belmiro? Sim. Né? Só para... Talvez ele já tenha observado escolher o jogo, às vezes fica muito pejorativo para o jogador, e não necessariamente é escolher o jogo, mas é saber que não dá para jogar todas as partidas e tudo mais. A questão do sintético entre os jogadores é uma situação. Os jogadores não se sentem seguros no piso sintético. Eu fiz uma reportagem com vários, é de 2018, tá antiga. Cara, mas fiz pro UOL na época. O movimento não é só o Neymar, o Lucas, o outro, eles não querem jogar no sintético, essa é uma questão. Agora, a gente também tem que entender que isso já era sabido, e a CBF deixou por baixo dos panos, porque os clubes também não se mobilizam, que esse ano a gente teria o recorde de gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. De clubes também, né? Porque o Vasco tende a, se fizer a reforma... Então, se o Memphis e o Garro não forem nenhum, o Lucas não for nenhum, eles vão perder 5 jogos, tal, não sei o quê. É uma discussão. Claro. Né? O Lucas não foi para Barueri jogar contra o Palmeiras. Ele estava jogando todos. Aliás, tem mais Barueri que não entra como mando, mas é porque são 2 do mesmo clube, né? E só lembrando que, assim, cada um tem uma situação. Então, o Garro, com tendinite lá, cartilagem e tal, para o jogador, talvez isso daí realmente é diferente. O Renato Augusto sai da Arena da Baixada, a hora que a gente baixou os microfones, ele falou, eu nunca mais piso aqui. Porque o tornozelo dele, ele não suportava de dor, e aí baixamos o microfone e falou, não volto mais aqui, não tenho como jogar aqui. E assim, isso daí, esse negócio de escolher jogo, primeira final do Campeonato Paulista, é um derby, Corinthians e Palmeiras. O Garro ficou no banco, porque ele estava com o joelho e o sintético. O Corinthians deixou o Garro no banco numa final, porque ele não ia pisar no sintético do Allianz Parque. Então, assim, eu não consigo falar que o jogador está errado ou que é frescura, eu não consigo. Então, para quinta-feira, eu acho que Garro não vai pro jogo e talvez outros não vão também por conta do sintético. Agora é aquilo, é o campeonato de pontos corridos, tal, o jogo tal. O que pode acontecer daqui a pouco é ter final Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. É como ele citou. Exato. Ou São Paulo e Paulo, como foi? Não será no Allianz, né? Ou na Arena Barueri, que seja, né? Enfim, e jogadores do Flamengo também não gostam de jogar no sintético e tem jogar contra o Newton Santos. E tem um desempenho muito bom. Galera, e ontem o Corinthians, no sufoco, mas conseguiu, né, a classificação para a quartas de finais do Paulistão. Cara, na minha opinião, o Corinthians foi muito superior ao São Bernardo, né? Teve muitas oportunidades, infelizmente não concluiu em gol, né, galera? E vamos agora, né, galera, para a próxima fase. O Corinthians vai encarar a Portuguesa, já tá tudo definido. E o Corinthians, cara, vai ser um jogo muito difícil também, porque é fora de casa, né? A Portuguesa fez um bom campeonato. Deixa eu até conferir aqui. Eles ficaram na frente do Corinthians, cara. Que vacilo, por um pontinho, mano. Por um pontinho nós vamos decidir na Neoquímica Arena. Porque, ó, o saldo de gols deles tá 4 também, 4 do Corinthians.
E aí, mas eles têm uma vitória a mais, né? Então, mesmo se o Corinthians, mesmo se na verdade eles, deixa eu ver, eles ganhou o último jogo, né? Não tem o que fazer. Cara, como é que o Mirassol perde em casa pra Portuguesa só pra atrapalhar o Corinthians, velho? Senão, se eles perdessem, eles nem iam se classificar, né? O Corinthians ia passar na frente aqui na tabela e ia jogar em casa aí as quartas. Enfim, o campeonato tá um pouco diferente, né, esse ano. Os 4 grandes classificaram. Muito bom isso, porque vamos ter um campeonato mais acirrado agora. E aí, essa aqui tá as quartas, né? Tá tudo definido. Novo Horizontino, Santos, Palmeiras, Capivariano, Bragantino, São Paulo, Portuguesa e Corinthians. E galera, não podemos esquecer, né, de falar aqui sobre o Yuri. Que lance tenebroso, hein, cara? Ele entrou ali e, mano, mal jogou e se machucou ali. Uma lesão na coxa. Já saiu o resultado, né? Foi uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa. E é um pouco longa, viu, cara? Vamos confirmar aqui rapidinho quantos jogos ele vai ficar. Acredito que... Deixa eu ver aqui, ó. Lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Essa lesão é muito chata, muita gente tem, né? O Alex Santana teve de grau 3, ficou, se eu não me engano, 4 meses. Mas o Yuri é um cara que se recupera rápido, né? Aqui, ó. Nessa segunda-feira, o atacante Yuri foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Escreveu o Corinthians aí na nota oficial aí. E ele, cara, eu acho que ele vai ficar aí base de 2 a 3 semanas fora. Aqui fala que varia entre 3 a 8 semanas, ou seja, 3 semanas ou 2 meses. Mas todo mundo sabe que o Yuri ele se recupera rápido, então não é pra ficar muito preocupado, pelo menos por enquanto, né? E agora, né, galera, sem o Yuri, o Corinthians eu acho que vai, se for jogar com o mesmo jeito que jogava, a dupla de atacantes, Memphis e Yuri, eu acredito que vai ser Memphis e Guinegão, ou Memphis e Pedro Raul, ou até Memphis e Vitinho, não sei. Aqui, ó. Técnico Dorival passa a ter Guinegão, Vitinho, Kaique e Pedro Raul como opções para o setor ofensivo. Dessas aqui, sinceramente, eu prefiro o Kaique. Porque o Guinegão começou bem, mas agora tá tudo desengolçado. Não tô gostando muito das atuações. Vitinho é aquele cara, né? É o bicho preguiça. Quando quer jogar, joga. Quando não quer, não joga mesmo. Pedro Raul, a gente sabe como é que é, né? Muita gente critica, voltou e até agora não foi muito bem, apesar que não teve sequência. Enfim, bora ver quem vai ser aí o jogador que vai jogar no lugar do Yuri. E galera, falando sobre o mercado da bola, o Corinthians ainda tá de olho no Cebolinha. Depois de contratar o Alan, o Corinthians tá de olho aí na contratação do Ponta. Ponta não vem sendo muito utilizado no Flamengo. E aí o Cebolinha tá querendo, né, respirar novos ares. E o Corinthians tá aí de olho em uma possível contratação por empréstimo. Também vamos falar sobre o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo tá lá na Arábia, né? Lá no Catar. E tá querendo voltar pro futebol brasileiro, pessoal. Isso mesmo. Até o momento não se sabe ainda, né? Se ele quer voltar essa temporada, mas ele falou que tem um desejo de retornar ao futebol aqui do Brasil. E a preferência seria o Corinthians. Lembrando, ele saiu aqui do Corinthians porque não foi nem tanta culpa dele, né, cara? Foi mais pela questão ali do contrato. Porque o Corinthians pegou ele por empréstimo do Benfica. O Benfica falou, não, vou pegar o jogador de volta porque eu tô precisando vender. Ele voltou do empréstimo, chegou no Benfica, não ficou nem um mês, foi vendido. Então, a culpa foi do Benfica, né, mano? Que usou o Corinthians aí como uma vitrine. Viu que ele se valorizou aqui, foi lá e vendeu. É brincadeira, né? Era pra ter uma cláusula lá, tipo, é 1 ano de empréstimo. Antes disso, não pode pegar de volta. Mas, acontece. O que vocês acham, hein? Eu acho que a contratação do Lucas Veríssimo seria espetacular, mano. Porque, ó, no momento a dupla titular é Gustavo, Henrique e Gabriel Paulista. Aí imagina você ter no banco o Lucas Veríssimo. Qualquer um que machucar, eu não tô nem aí. O cara é muito bom, vai conseguir suprir ali a vaga. Enfim, bora ver mais pra frente como é que vai ser, né? Só sei que o Corinthians tá de olho nessas duas contratações. E já comenta aqui, galera, o que vocês acham aí do jogo de quinta-feira? O Corinthians e Atlético lá na Arena da Baixada. O Corinthians vai fazer o quê, hein? Será que vai jogar com time reserva? Poupando pra domingo contra a Portuguesa? Não sei também, vamos ver, né? Comenta aí, eu acho que esse jogo vai ser com reservas. Tomara que seja 1-0 aí pra nós, resultado ótimo. E aí no final de semana ganhamos também, tudo maravilha. Comenta aí sua opinião sobre tudo isso, sem mais enrolações eu fico por aqui. E até o próximo vídeo, galera.